Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual, pedindo a graça que Deus venha derramar sobre nós a sua luz e que Ele venha incendiar a nossa alma. Eu me recordo quando nós éramos meninos, né? A gente pegava tudo aquilo que estava sobrando e a gente gostava de vez em quando de fazer uma fogueira. Toda criança gosta, né? De ser um pouco incendiário. E queimar aquele lixo todo, né? Que havia sobrado. Às vezes a gente fazia um dia de faxina. Hoje, por exemplo, eu tive um dia inteiro de muito trabalho, manual mesmo, de pegar no serviço pesado. É bom. A gente cansa o corpo, né? E depois chega de noite aquele cansaço gostoso. Mas depois daquela faxina toda que você faz, você descobre um lixo que precisa ser jogado fora. E algumas coisas naquela época a gente queimava, gostava de queimar, fazer aquele fogueirão, né? E eu me recordo que eu era um menino que me encantava muito com o poder do fogo. Ficava sentadinho ali vendo a fogueira fazer o trabalho de destruir aquilo que já não tinha mais utilidade. Mas no ato de destruir o que não tinha mais utilidade, existia um calor bonito sendo produzido. Um generoso calor, assim como nas noites de São João, né? Para nós que temos aqui o inverno, na época de junho a gente gosta de fazer a fogueira de São João e sentir o sabor daquele calor, né? A gente saboreia o calor. A gente vive aquela satisfação de ver o fogo arder e de nos aquecer com aquele fogo. O fogo tem o poder de limpar, né? De fazer ser destruído o que não tinha mais utilidade. Por isso que nós trabalhamos tanto dentro do contexto da religião, dos símbolos do cristianismo, a figura do fogo. Pedir a Deus que venha incendiar a nossa alma é também pedir a Deus que Ele venha queimar os nossos excessos. Já parou para prestar atenção o tanto que os nossos excessos prejudicam as nossas relações humanas? Se a gente não vai lapidando, retirando os nossos excessos, o outro nem sempre consegue nos tolerar. Por quê? Porque nós estamos excessivos. Nós estamos precisando fazer as nossas podas. E o fogo de Deus na nossa vida, no simbolismo, né, que a gente pode usar aqui, o fogo de Deus enquanto simbolismo, é justamente para queimar aquilo que em nós é excesso. As arestas, aquilo que não está precisando continuar. Muitas coisas na nossa vida não precisam continuar. E a gente insiste em prolongar aquilo. A gente insiste em levar conosco o que já não nos serve. Por isso que é tão bom a gente pegar a nossa casa de vez em quando e dar uma geral em tudo que é papel antigo, que não serve mais, que às vezes a gente vai guardando, né? A gente vai ficando pesado com o tanto que a gente vai acumulando, com o tanto que a gente vai guardando.
Faz bem de vez em quando você faxinar, jogar fora por fogo e esquecer que aquilo existe. O mesmo a gente precisa fazer com a gente. Eu quero pedir a Deus a graça, todos os dias, de jogar fora os meus excessos. O excesso que a gente vai, adquirindo ao longo da vida. Quantas coisas a gente traz ruim para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. E se é excesso, precisamos jogar fora. A gente vai dormir melhor, A gente vai descansar um pouco mais se a gente vai para a cama sem os nossos excessos. É igual preocupação. Se você for pensar bem, uma preocupação muitas vezes é um excesso. Estou lá, 1h da manhã, olho para o relógio, fico pensando num monte de coisa que eu tenho que fazer amanhã. O que adianta? Se 1h da manhã é a hora de dormir, é a hora de descansar o corpo, para que no outro dia eu venha fazer o que precisa ser feito. Agora, se eu já antecipo o que é de amanhã, eu já crio um excesso para mim. Eu preciso fazer de tudo para criar um estado de conforto para a minha alma. E isso passa pela cabeça, minha gente. Religião passa o tempo todo pelas nossas escolhas, eu gosto de dizer isso. Por aquilo que a gente racionaliza, por aquilo que a gente escolhe. Então, se eu deito na minha cama, com os excessos do que passou, muita coisa ruim me aconteceu, aí então eu fico ali, na minha cama, pensando nas coisas ruins, nos meus fantasmas, naquilo que eu fico imaginando, que eu nem sei se é verdade, mas estou lá, remoendo aquilo. Significa que eu estou em excesso. A minha alma está cheia demais para descansar, para ficar tranquila. O que é a tranquilidade? É o equilíbrio. Quando eu peço a Deus a graça de ter uma alma tranquila, um espírito tranquilo, eu estou pedindo isso. Um espírito sem excesso. Ser a porção que me cabe. Tão difícil isso, não é? A gente ser a porção que nos cabe. Hoje eu preciso ser. E eu só posso ser com qualidade se eu não tiver nada sobrando. Porque se eu tenho muito excesso, eu corro o risco de ofuscar o que eu sou de verdade. Não é? Quando eu arrumo muita coisa, quando eu estou com muitos excessos, eu corro o risco de ofuscar o que eu tenho. A palavra pode ser um excesso. A pergunta pode ser um excesso. Às vezes a gente chega para o outro, a gente faz tantas perguntas que a gente não dá o direito do outro ser quem ele é. Ou às vezes nós criamos tantas coisas para o outro que nós ofuscamos o que o outro é. Isso é um perigo. Porque muitas vezes no momento em que eu estou diante de alguém que eu acabei de conhecer, eu corro o risco de jogar sobre ela os meus excessos. Eu corro o risco de imaginá-la de acordo com a minha expectativa. E aí, a partir do momento que eu deposito sobre ela um excesso, eu prejudico o ser. Eu me lembro que quando a gente estudava filosofia, é tão bonito a gente mergulhar no mistério do ser, na ontologia, uma palavra bonita, O ontos. A ontologia é uma parte da filosofia que estuda o ser, aquilo que dá vida, aquilo que faz ser o que é. Quando eu quero pensar sobre o meu ser, eu tenho toda a dimensão de onde eu estou contextualizado. Eu sou o Padre Fábio de Mello. Eu sou o Fábio. E aí eu tenho aquilo que foi fazendo o Fábio acontecer. Você é assim. Você tem o seu ser original. E aí você tem o contexto das escolhas que você foi fazendo e você foi rodeando o seu ser fundamental. Aí você é um homem que estudou medicina, aí você colocou lá a medicina como parte do seu ser. Você se casou com fulana de tal, você teve com ela alguns filhos. Veja bem que o seu ser foi sendo aumentado, foi dilatado. Você foi crescendo o seu ser. Você foi dando adjacências para o seu ser. Aí chega um momento da vida em que você começa a ter necessidade de voltar. Não é que você vai esquecer os que estão do lado, mas você precisa ter um contato com o seu eu mais profundo. Quem sou eu? Porque muitas vezes os problemas que você vai enfrentar aos 60 anos estão diretamente ligados ao seu ser fundamental lá do início da vida.
os medos, né? As coragens, tudo isso. Vocês se recordam que um dia eu falei aqui que eu estava com saudade dos antigos? Pois é, tem acontecido isso comigo. Eu tenho vivido assim, esses últimos 3 anos foram tão intensos na minha vida, com muita gente, com muitas pessoas, né? Porque por ser o padre que eu sou e fazer o que eu faço, eu acabo tendo um contexto de muita gente que vai passando pela minha vida. Mas eu estava percebendo que estava passando tanta gente que estava criando dentro do meu coração uma necessidade de voltar às minhas origens. Então eu tenho sentido mais saudade da minha terra, não é? Eu estou recebendo alguns formiguenses que vêm passar uns dias comigo, que reclamo a presença deles, porque eu preciso dessa presença na minha vida. Então eu quero saber, fulano de tal já morreu? Fulano de tal está lá ainda, né? As nossas conversas são assim. As minhas prosas que eu gosto de ter com esses meus amigos que eu amo, que são meus irmãos, fazem parte da minha vida, é assim. Nossa, eu estava lembrando outro dia de fulano de tal, ele existe ainda? Aí a gente ri, existe, está lá do mesmo jeito, né? É bom demais, eu estou sentindo essa necessidade. Não é que eu não quero ter novos amigos, não. Significa que eu descubro que o meu ser precisa voltar a essas origens. Porque eu não posso ser quem eu sou hoje se eu não tenho a clareza de quem eu sempre fui. E que no exercício de ser quem eu sou hoje, eu corro o risco de ocultar o sempre eu. Estou fazendo uma música essa semana que tem uma frase interessante, que é assim: Deus mora aqui, neste em mim, não. Deus mora aqui, neste ali onde em mim não sei. É verdade. Existem coisas minhas que estão em mim que eu não sei. Onde é que está isso? Por que eu ajo assim hoje? Por que eu tenho medo disso? Por que eu reajo dessa forma? É a minha história. É o meu ser que está procurando se equilibrar no mundo hoje, tentando dar conta de tudo que é novo. E aí, ele no momento que ele se sente ameaçado, amedrontado, ele quer os antigos. Ele sente a necessidade de voltar às origens, para se entender melhor.